Boa noite a todos. Sempre é bom estar com vocês aqui. Este é o nosso segundo encontro. Estamos estudando o plano da salvação. São 13 encontros. Espero que você tenha entendido o tema da semana passada, porque o de hoje é uma continuação. E a semana que vem é o fechamento do tema, plano da salvação. Tentando relembrar, semana passada nós abrimos o culto tentando entender essas 3 perguntas. O que é salvação? Por que salvação? E como acontece a salvação? Lembrando que eu ofereci apenas a resposta da segunda pergunta: por que salvação? O objetivo do culto de hoje é apresentar uma resposta sobre o que é salvação, começar um pouco sobre como acontece a salvação e concluí-la na semana que vem. Relembrando o porquê salvação. Primeiro, por que nós precisamos ser salvos? Eu apresentei aqui a história do famoso Adão, e que Adão, ele, antes de morrer, nos deixou um big presente, o sofrimento e a morte. Aprendemos de que nós não podemos condenar Adão, porque Jesus, ele veio e resolveu todo o problema que Adão havia causado. Adão, ele pecou me representando, e Jesus me salvou, porque também ele me representava. Assim como eu não pedi para Adão, também não pedi para Jesus, ambas as ações elas foram voluntárias, e tudo é uma questão de aceitação. O problema que Adão causou já foi resolvido, e hoje o indivíduo ele não tem desculpas caso ele não queira se salvar. É uma decisão pessoal, porque Jesus já fez aquilo que estava ao seu alcance. Mas se eu pudesse definir o porquê da salvação, eu diria para você de que porquê da salvação? Porque nós nascemos condenados a uma vida infeliz e à morte eterna. Algumas pessoas, quando nós falamos sobre salvação, elas sempre olham muito para o futuro. Ah, salvação porque Jesus quer me levar para o céu. Mas a questão da salvação não tem a ver apenas com um futuro no céu, tem a ver também com um presente. Jesus quer me salvar hoje porque Ele quer me dar uma vida melhor. O objetivo da salvação é me trazer felicidade, é me trazer alegria. Adão me condenou uma vida de sofrimento, uma vida de fracasso, uma vida de infelicidade. E Jesus quer me dar esta felicidade hoje. E essa felicidade a Bíblia chama de salvação, que então ela vai ser concluída eternamente quando Jesus Cristo voltar, nos dando assim a vida. Nós estudamos o texto de Romanos, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós aprendemos de que antes de nascer, eu já nasci recebendo como presente a morte eterna. Mas Jesus não quer me dar a morte eterna, Ele quer me dar outra coisa, Ele quer me dar a vida eterna. E esta vida, a Bíblia apresenta que é um dom gratuito. Eu recebo, é um presente. Você não precisa pagar por este presente, Ele simplesmente lhe confere. Você simplesmente precisa aceitar. O problema é que tem muita gente que não aceita. O presente está lá, mas o indivíduo não faz uso deste presente. Mas o que Jesus pôde fazer, Ele fez e está fazendo. Vamos então entrar propriamente no tema de hoje. Já entendemos o porquê ser salvo. Agora eu preciso entender como eu recebo esta salvação. Já entendi o porquê, agora como eu faço para ter esta vida feliz? Como eu recebo a salvação? Um dos textos que nós lemos na semana passada estava em Atos 16:31, que diz assim: respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Não existe salvação longe de Jesus. É através de Jesus que eu recebo a salvação. Entenda a palavra salvação como também o entendimento de felicidade. É só através de Jesus que eu recebo felicidade. Jesus, Ele veio dar sabor à minha vida. Jesus veio trazer alegria em minha vida. Jesus veio tornar a minha vida muito melhor. Jesus, Ele é a razão de todas as coisas. E é através dessa crença em Jesus que eu recebo a salvação. Eu preciso crer de que Jesus viveu em meu lugar, morreu em meu lugar, e que a sua morte foi para perdoar os meus pecados. E tudo isso uma questão de fé. É aí que entra esta fé, e a fé então ela vai tornar-se em algo salvífico, porque ela vai me dar esta certeza: Jesus já pagou o preço do meu pecado. Eu não preciso hoje mais me martirizar ou ficar remoendo aquilo que eu fiz, porque Jesus já pagou o preço. E através de Cristo Jesus eu tenho esta certeza. Jesus então torna-se o doador da vida. Mas então vem uma outra pergunta. Ok, mas pastor, quando o ser humano recebe a vida eterna? Quando? Há um conceito um pouco errado sobre vida eterna.
Algumas pessoas, elas imaginam de que vida eterna eu vou receber só quando Jesus voltar. E isso está errado. João capítulo 17, versículo 3. Eu vou projetar todos os textos para poder dinamizar e facilitar a compreensão. Mas fique à vontade para poder acompanhar em sua Bíblia. Diz assim no Evangelho de João: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, ele menciona de que a vida eterna está em conhecer a Deus. Isto quer dizer que eu recebo a vida eterna quando eu conheço a Deus. Em outras palavras, eu recebo e começo a viver a vida eterna ainda nesta terra. E vou lhe explicar o porquê. Primeiro, guarde este conceito. Eu começo a experimentar a vida eterna ainda nesta terra. É por isso que a Bíblia pede para nós vivermos como salvos. É por isso que nós não comemos alguns alimentos, porque nós começamos a viver a vida eterna. É por isso que nós não vamos a determinados lugares, é porque nós começamos a viver a vida eterna. É por isso que nós nos vestimos de maneira diferente, porque começamos a viver a vida eterna. É por isso que nós guardamos o sábado, porque começamos a viver a vida eterna. É claro que esta vida eterna não está em toda a sua amplitude, porque isto ainda vai aumentar quando Jesus Cristo voltar. Mas a partir do momento nesta terra, quando eu começo a me relacionar com Jesus, eu começo já a viver a vida eterna. Por algum momento talvez, esta vida eterna ela será interrompida, então ela vai ser continuada no reino dos céus. Mas você fala: pastor, mas ser eterno não pode ter pausa, ser eterno não pode ter ali um momento de ruptura ou um momento de demora, não pode ter. A vida eterna eu começo a viver nesta terra, ela vai ser consumada na eternidade, nos céus. Mas eu começo a viver aqui as alegrias dos céus. E uma demonstração disto está na teologia do sábado. Já parou a pensar o porquê que nós guardamos o sábado? Existem inúmeras razões. Uma delas é que quando nós guardamos o sábado, nós estamos adaptando com o estilo de vida dos céus. Tudo que a gente não faz aqui na terra no dia de sábado, é porque nós não faremos nos céus. Consegue entender? Por que a gente não vê TV aqui na terra no dia de sábado? Porque não vai ter TV no céu. Por que a gente não pratica aqui talvez alguns esportes? Porque não vai ter isso lá no céu. Por que a gente vem à igreja dia de sábado? Porque no sábado no céu vai ser isto. Nós estaremos em comunidade adorando a Deus. Por que o sábado é o dia que nós dedicamos mais tempo à leitura da Bíblia e de livros religiosos? Porque no céu essa será a temática. Estaremos diante da presença de Deus o tempo todo adorando e estudando livros, não só ao seu respeito, como de coisas que vai nos fazer crescer ainda. A teologia do sábado ela nos traz justamente este entendimento. Guardar o sábado é se adaptar com o estilo do céu. O indivíduo que não consegue guardar o sábado da maneira correta, se ele chegar nos céus, ele não vai ser feliz. O céu vai faltar alguma coisa para ele, ele vai sair infeliz. E Deus não vai levar para o céu alguém que não esteja feliz. Conseguem entender isto? A Bíblia então ela me apresenta de que eu começo a viver uma parte desta vida eterna aqui na terra. Mas a sua plenitude, ela vai chegar quando Jesus Cristo voltar. Que aí sim, então não haverá mais sofrimento, mais nenhum tipo de temor, nenhum tipo de tristeza. Pastor, mas como acontece o processo da salvação? Nós terminamos o culto da semana passada justamente com esta pergunta: como acontece o processo da salvação? Eu já entendi o porquê que eu preciso ser salvo. Porque eu nasci condenado. Eu nasci condenado a uma vida de miséria e uma eternidade morta. Por isso que eu preciso ser salvo. Agora eu entendi de que a salvação ela vem por meio de Cristo Jesus. Eu preciso me relacionar com esse Jesus, crer na obra desse Jesus. Mas como se dá este processo? O processo é um pouco complicado e complexo. Veja como há um entendimento deste processo. Vamos lá, para você conseguir entrar aqui no tema. Pergunta: o que vem primeiro? A salvação da pessoa ou a obediência dela aos mandamentos? Primeiro você obedece para então receber a salvação? Ou primeiro você é salvo e depois você obedece? É uma pergunta importante. Essa pergunta levou mais de 300 anos para ser respondida. O que vem primeiro? A salvação ou a obediência? Sem que você se manifeste, a resposta é clara.
primeiro vem a salvação e depois vem a obediência. Se você primeiro tentar obedecê-lo para depois se salvar, você vai chegar em algo chamado legalismo. E você não vai sentir prazer na obediência a Deus. Por que para muitas pessoas é penoso guardar os mandamentos? Porque ainda ela não sentiu a salvação. Quando você sente a salvação na sua vida, fica muito mais fácil. Porque você foi salvo, você vai ter prazer em obedecê-lo. Amigos, o que nós mais precisamos é sentir prazer na obediência aos mandamentos de Deus. Davi, ele foi muito enfático em dizer de que o fato de obedecer os mandamentos de Deus lhe trazia muita alegria, muita felicidade. Quando o indivíduo ele tem um relacionamento com Deus, obedecer a Deus não é algo tão penoso. Ai, que chato, hoje eu não posso ir no cinema, por que o pastor falou isso? Eu não posso. Ah, por que eu não posso ouvir música secular? E fica aquele martírio. Ah, por que o sexo é só dentro do casamento? Não fica esse martírio. Quando o indivíduo ele tem um relacionamento significativo com Jesus, a obediência é um processo natural e algo que lhe traz felicidade. Ele não obedece a Deus porque ele tem medo das consequências. Ele quando obedece a Deus, ele obedece de coração. Ele não está temendo nenhum tipo de consequência negativa. Quer ver um exemplo? A história de José, o José do Egito. Quando ele passou por aquela situação que a esposa de Potifar estava ali todos os dias lhe chamando para poder ir à cama com ela, ele disse assim: não, você está maluca? Que isso? Você está doida? Você bebeu? O que você cheirou? Como eu vou cometer um pecado diante do meu Deus? Como eu vou fazer isso diante do meu Deus? Eu não tenho coragem de fazer isso diante do meu Deus. E olha que aquele homem estava, digamos assim, sofrendo, porque ele estava vivendo como escravo. Ele poderia pensar de que Deus o abandonou e que Deus não iria realizar os seus sonhos. Mas José ele tinha um relacionamento tão significativo com Deus, que para ele pecado era entristecer o coração de Deus. Consegue entender isso? É assim que pensa um salvo. O indivíduo quando é salvo, se ele desobedece a Deus, ele fica muito preocupado. Se por algum motivo ele quebra os mandamentos de Deus, aquilo lhe machuca muito. Porque ele sabe que primeiramente ele machucou a Deus. Há muitas pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, mas isso não quer dizer de que o indivíduo está fazendo o que é correto e que ele vá para o reino do céu. Tem algumas pessoas que obedecem a Deus porque têm medo das consequências negativas. Olha, vou citar um exemplo. Se eu tiver relação sexual com a minha namorada, eu posso engravidá-la. Isso é medo da consequência. Ah, mas se eu roubar, eu vou ser preso. Isso é medo da consequência. Na verdade, o indivíduo quando é salvo, ele não pensa tanto nas consequências. Ele pensa que ele não quer ferir o coração de Deus. Ele entende que Deus o amou tanto, de que Jesus fez um trabalho tão grande por ele na cruz do Calvário, que o amor por Cristo Jesus lhe constrange. E lhe constrange de tal maneira que seu último desejo é magoar aquele que tanto lhe amou. E quando eu percebo de que isto sim é relacionamento com Deus, eu fico preocupado comigo mesmo. Porque há pecados na minha vida, primeiro, que eu nem sinto que é pecado, e segundo, que eu nem me preocupo por estar pecando. E isso é preocupante. É preocupante. Porque isso evidencia de que há algum problema na minha vida espiritual. E digo isso de coração, porque eu também preciso melhorar e crescer. Uma demonstração de que algo está errado é quando nós erramos e não nos preocupamos. Amigos, Deus ele quer ter um relacionamento significativo contigo. E quanto mais você se relacionar com este Deus, você vai receber a salvação. E recebendo a salvação, a obediência será um prazer para você. Será algo alegre, será algo feliz. A vida cristã não vai ser algo penoso. Mas vamos tentar entender um pouco mais dessa questão da salvação. A salvação, ela tem um objetivo, ela tem uma questão objetiva e subjetiva, ou uma questão interna e externa. Entenda mais ou menos assim. O objetivo da salvação, de maneira objetiva, é trazer a reconciliação entre Deus e mim. Eu tenho um problema, eu nasci longe dos planos de Deus, eu nasci longe daquilo que Deus gostaria que eu fosse. Então Deus ele quer me reconciliar. Aí entra a obra expiatória de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus ele veio reconciliar Deus com a humanidade. Isso nós chamamos de função objetiva da salvação. Mas a função interna, subjetiva,
é a transformação. Deus não quer apenas me levar para o reino dos céus. Deus, Ele quer mudar a minha vida. Tem pessoas que querem ir para o céu, mas não querem ter uma vida mudada. Aí há um problema. Não vai para o céu. Não vai. Deus não quer apenas te tirar desta terra e quer te levar para um céu. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Aí você pode perguntar: pastor, mas por que Deus quer tanto mudar a minha vida? Para você ser mais feliz. Tudo que Deus, Ele quer fazer é apenas com um único pensamento: felicidade. Se Deus, Ele pede para você obedecê-lo, é para você ser feliz. Deus não pede nada para que você seja infeliz ou para demonstrar a sua autoridade. Claro que não. Tudo que Deus pede é pensando na minha felicidade. Quando você entende isto, você se esforça ao máximo para obedecer tudo aquilo que a Bíblia pede. Porque você entende que tudo aquilo que a Bíblia está pedindo, os seus mandamentos, os seus requisitos, é só para me dar uma vida melhor. Pense comigo, o indivíduo ele mais vai sofrer nesta terra se ele desobedecer os mandamentos de Deus. Quebrar os mandamentos de Deus é andar em direção ao sofrimento. Se o indivíduo roubar, ele vai sofrer, mais ainda. Se ele matar, ele vai sofrer. Se ele adulterar, ele vai sofrer. Vai destruir a sua família, não vai ter paz. Se o filho deixar de respeitar os pais, ele vai ter problemas, ele vai sofrer. Se ele cobiçar, ele vai sofrer. Deus não quer o sofrimento e por isso que Ele nos deu a lei. Procure ver as coisas de maneira objetiva, de maneira positiva. E você vai entender de que os mandamentos da salvação são coisas de que Deus Ele nos deu e nos dá, somente para nos ver de pessoas mais felizes. Mas pastor, eu ainda não consegui entender o que é a salvação. Vamos lá. Antes de explicar como nós entendemos a salvação, eu quero dizer para você como a Igreja Católica entende a salvação. E a maneira como a Igreja Católica entende a salvação, ela é uma maneira demoníaca. Me desculpa se há algum católico aqui, mas vou lhe explicar o porquê. De acordo com a Igreja Católica, para você receber a salvação, você precisa participar dos 7 sacramentos. O que são esses 7 sacramentos? De acordo com a visão católica, é preciso que tenha um intercessor ou um intermediário, que no caso é um sacerdote ou um padre ou qualquer outra pessoa ligada à liderança da igreja. Esta pessoa vai realizar um destes ritos, e é na realização desses ritos que você recebe a salvação. Se você não realizar esses ritos, você não está salvo, de acordo com a visão católica. O primeiro rito é o batismo, que no caso é o batismo infantil que eles realizam. Não há tempo para explicar na Bíblia porque que nós não cremos no batismo infantil. Segundo sacramento da Igreja Católica é a Eucaristia, que é a Santa Ceia deles. Só que a Eucaristia, ela não se compara com a nossa Santa Ceia. Primeiro porque a hóstia, ela é feita de uma maneira diferente. De acordo com a visão católica, há uma ideia chamada de transubstanciação. No momento em que o sacerdote está à frente e que ele faz a oração, o corpo de Cristo, ele desce a esta terra de maneira literal. E o corpo de Cristo, agora ele é sentido na hóstia. A hóstia representa literalmente o corpo de Cristo. E é por isso que ninguém pode mastigar a hóstia. E caso ele faça isto, há relatos aí, nós acreditamos que talvez sejam lendas, mas outros não, de que alguém mastigou e teve então ali, no momento em que estava mastigando, a sua boca começou a sangrar, porque aquilo é o corpo literal de Cristo. Nesta ideia católica da transubstanciação, o corpo de Cristo, ele desce a esta terra e ele se manifesta na hóstia. Nós não cremos assim. Nós cremos na Santa Ceia e que o pão representa o corpo de Cristo. Uma coisa é representar. Na ideia católica, a hóstia é o próprio corpo de Cristo. Um terceiro sacramento é a confirmação, que no caso é o crisma. Eles dizem que é uma das primeiras etapas ali para poder confirmar de que você está salvo, porque primeiramente você foi salvo no batismo quando pequeno, agora você vai fazer uma outra coisa, você tem que fazer um curso, e este curso da crisma é diretamente com o padre e os seus associados, então vai vir a confirmação, que é o crisma. Um quarto ponto é a penitência. Quando nós falamos de penitência, normalmente o indivíduo ele pensa num chicote batendo nas costas, só que a ideia da penitência católica não é justamente isto. A ideia da penitência católica tem a ver com a reconciliação. Quer dizer o seguinte: você, quando você erra,
você precisa de um intermediador para perdoar o seu pecado. E você precisa confessar o seu pecado para um indivíduo que é mais justo e mais santo do que você, e esta pessoa então irá te perdoar ou não perdoar, te absolver ou não. E aí entra a ideia do confessionário. Dentro da Igreja Católica há um entendimento que, se você não pratica isto, você não recebe a salvação, porque a salvação ela se dá pela prática destes ritos, que elas chamam de sacramentos. A palavra sacramento é uma palavra muito forte, porque ela quer dizer então de que nunca isto poderá ser mudado, nunca. Foi assim, é assim e sempre será assim. Ninguém não pode vir um novo Papa e mudar esses sacramentos, porque isso é de uma maneira, de acordo com eles, é uma maneira eterna. E o indivíduo ele precisa praticar esta penitência. Agora, dentro da sua confissão, o padre vai lhe dizer como ele então irá receber o perdão. Dependendo da sua ação, é apenas a recitação do Ave Maria ou qualquer outra reza. Dependendo da gravidade, o padre pode até receitar que o indivíduo então pratique autoflagelação, que aí sim então ele vai tentar se machucar, mas é uma posição um pouco mais extrema. Lembrando que boa parte dos sacerdotes católicos não trabalham com um incentivo para que os membros pratiquem essa autoflagelação, embora há relatos de que o sacerdote católico muitas vezes o faça. Um quinto ponto do sacramento é a ordem. A ordem tem a ver com o indivíduo que ele entra para a administração católica. Então, em outras palavras, ele é ordenado ao ofício católico, à liderança, tornando-se ou um papa, ou um padre, ou um sacerdote, ou um pontífice, ou qualquer outra coisa desta ordem. O matrimônio é considerado um sacramento, e a extrema unção. A extrema unção é diferente daquilo que nós praticamos na nossa igreja. Na nossa igreja não tem extrema unção. Na nossa igreja tem unção. São coisas diferentes. Já vários membros às vezes ligam: pastor, tem como você vir fazer uma extrema unção aqui? Irmão, desculpa, eu não faço extrema unção. Mas você é pastor? Mas eu não faço extrema unção. Mas você tem que fazer. Eu falei: não, só se eu fosse católico. Mas eu não sou, então não pratico. A extrema unção, ela tem a ver com a ideia do sacramento. Ao realizar isso, o indivíduo está sendo salvo. Não, nós fazemos a unção. A unção é uma oração que nós fazemos de dedicação da vida da pessoa a Deus. E Deus então ele vai decidir se ele vai curar esta pessoa ou não. Nós praticamos a unção quando o indivíduo ele está bem próximo da morte, já desenganado dos médicos, e não há mais nada que ser feito, e nós pedimos para que Deus faça algo. Se ele tiver planos para levar o indivíduo, ele leva. Se ele tiver planos de curar, ele cura, de maneira um pouco mais rápida. E nós intercedemos pela pessoa, mas não tem este caráter de visão da extrema unção. E tudo isto é através da realização de um sacerdote. Eu estava lendo um livro e o autor colocou o seguinte pensamento: pior do que a Inquisição foi a ideia satânica que a Igreja Católica trouxe da salvação. Porque mediante esses sacramentos, você tira a obra expiatória de Cristo Jesus. Você coloca um sacerdote para ser o seu intercessor. Se você peca, a Bíblia menciona de que só há um mediador entre você e Deus, Cristo Jesus. Mas eles colocam Maria. A Bíblia menciona que se você pecou, você tem que confessar o seu pecado, é para Deus. Você não tem que confessar para o pastor da igreja. Não. Você tem que confessar para Deus. Nós entendemos, isso eu digo como pastor, que o indivíduo quando vai conversar conosco e ele quer compartilhar de que ele pecou ou errou, ele não vem pedir o perdão, mas ele vem em busca de uma palavra de consolo e de conforto, para que então o pastor possa lhe orientar e lhe ajudar. Mas unicamente Deus é que pode oferecer ao indivíduo perdão. Nós entendemos que quando Jesus ele morreu, o véu do santuário ele foi rasgado de cima e embaixo, então quebrou toda essa parede de separação, que é a expressão que o livro de Hebreus vai utilizar. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Eu não preciso de que alguém faça uma intercessão. Não pense você de que a oração do pastor da igreja ela é mais forte ou mais importante do que a sua. Algumas pessoas de que têm uma raiz católica tão forte que mesmo depois que elas vêm para uma igreja evangélica ou adventista, eles ainda têm o entendimento de que a oração do pastor ou a oração do sacerdote é mais poderosa do que ela. E eu lhe digo que não. A minha oração é igualzinha à sua. Não há poder nenhum na minha oração. Se você estava esperando, pastor, vai lá em casa para você orar para tudo dar certo. Não sou curandeiro, não trabalho com magia. O poder não está na oração. O poder está em Cristo Jesus. Não está em quem está orando.
está em quem está recebendo esta oração, que é Cristo Jesus. Então a minha oração, ela é igualzinha à sua. Eu entendo que quando você pede para eu orar por você, eu entendo que você está pedindo para que nós unamos forças numa intercessão, porque a Bíblia menciona que onde 2 ou 3 estiverem reunidos clamando, Deus então irá atender, mas não de que há uma questão de importância. Diante de Deus, não pense você só porque eu sou pastor de Gideão, que o Senhor então ele vai dar prioridade às minhas preces. Diante de Deus, todos nós somos ovelhas, e a nossa oração ela é igual. A diferença está em Cristo Jesus. Se você crer que Ele vai te realizar, ou lhe ajudar, ou não. Se você tem a fé, ou não. Pastor, mas eu não mereço. E eu lhe digo, parabéns por esse entendimento. Porque nenhum de nós merecemos as bênçãos de Deus. Nenhum, inclusive eu. Tudo que Deus nos dá, e tudo que Deus faz por nós, é por amor. Nenhum de nós somos merecedores das bênçãos de Deus. E este deve ser o entendimento correto. Mas eu pergunto para você, será que na nossa igreja nós temos algum tipo de sacramento? Nós vimos que na igreja católica existem 7 sacramentos. Há algum sacramento na igreja adventista? E digo não, na nossa igreja não há sacramentos. Na nossa igreja há ritos, ou rituais, ok? Na igreja adventista não há sacramentos, há ritos. Você diz, pastor, eu não entendi. Há uma diferença no entendimento do que é sacramento e no indivíduo do que é um rito. O sacramento, ele quer dizer salvação. Você realiza aquilo para ser salvo. Na nossa visão, o ritual, ele representa a salvação e confirma a salvação. Deixe-me tentar clarificar um pouco mais isto. Na nossa igreja, nós temos apenas 2 rituais, ok? Ou 2 ritos, batismo e Santa Ceia. Dentro da Santa Ceia está o lava-pés. Um detalhe, dedicação de crianças não é um ritual, casamento também não é um ritual. Os únicos rituais que nós temos são o batismo e a Santa Ceia. Dedicação de criança e casamento nós chamamos de celebração. São festas. Nós comemoramos, nós os alegramos, mas ela vai ter um caráter celebrativo. Os ritos, eles têm uma visão de salvação. Não é a salvação, mas representa a salvação. Por exemplo, um indivíduo, ele não é salvo quando ele é batizado. O batismo por si só, ele não concede a salvação para ninguém. O batismo representa e confirma que o indivíduo foi salvo, mas por si só ele não traz a salvação. A mesma coisa eu digo da Santa Ceia. A mesma coisa. É a pergunta que vem, os nossos ritos eles podem nos salvar? Não. Deus pode rejeitar o batismo ou a Santa Ceia de alguém? Sim ou não? O que acham? O pastor ele veio ali, entrou no tanque, fez a invocação, clamou em nome de Deus o Pai, Filho e Espírito Santo e batizou o indivíduo. Isto quer dizer de que Deus aceitou? Não necessariamente. Deus ele vai ler o coração do indivíduo. Pode ser só um banho, o indivíduo ele não está completamente convertido. Existem coisas que só Deus pode saber. Eu dou um estudo bíblico para o indivíduo, apresento para ele todas as doutrinas que nós cremos, e tudo que eu estou perguntando ele está falando sim, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Mas eu sei exatamente se ele aceitou? Não. Ele me disse que sim, mas eu não posso ler o coração dele. Eu faço porque Deus me deu a ordem de fazer. Mas se Deus ler o coração do indivíduo, e Deus perceber de que no coração do indivíduo ele não aceitou nada daquilo, o batismo nada mais foi do que um banho. E esta é a razão porque muitas pessoas precisam se rebatizar na igreja. É uma das razões. Porque tem muita gente que só tomou banho e não se batizou de verdade. Há um texto que fala sobre a Santa Ceia. É um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 27 ao 29. Diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A Bíblia não menciona que pelo simples fato do indivíduo participar da Santa Ceia, ele vai receber o perdão dos pecados. Embora a Santa Ceia represente isto. Quando o indivíduo pratica a Santa Ceia, ele está recebendo o perdão de todos os seus pecados, está zerando a sua conta e começando uma nova contagem diante de Deus. Entretanto, se o indivíduo não fizer isso de maneira consciente,
e não tiver se preparado para esta ocasião, a Bíblia menciona que ele está trazendo uma maldição para si, ele está trazendo juízo para si. É por isso que o indivíduo precisa praticar este rito de maneira consciente. Aí você então pode ficar preocupado, e realmente é para ficar, mas eu quero lhe confortar dizendo de que o único pecado que tira um indivíduo da Santa Ceia é o pecado relacionado ao perdão. O indivíduo que tem algum conflito com alguém e não perdoou essa pessoa, este é o único pecado que deve tirar a pessoa da Santa Ceia, se ela estiver em desarmonia, em briga com alguém. Porque se a cerimônia representa o perdão dos pecados, como ela vai pedir para que Deus lhe perdoe, se ela ainda não perdoou outras pessoas? O próprio Jesus disse isso. Ele disse, olha, como você vai tentar pedir perdão, você não perdoa as outras pessoas? O Pai Nosso termina dizendo isto: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós. O perdão, ele se torna uma coisa condicional. Deus, ele me perdoa à medida que eu perdoo outras pessoas. Se eu não perdoar as outras pessoas, Deus não vai me perdoar. É sério isso. O tema não é perdão, mas tomando um gancho, a Bíblia menciona que se eu estiver em desarmonia com alguém, Deus não aceita nada do que eu estou fazendo. Inclusive as ofertas que eu fizer a Deus, Ele está rejeitando. Jesus disse assim: se você for oferecer a sua oferta no altar e lembrar-se de que você está em desarmonia com alguém, primeiro vai e resolva o seu problema com a pessoa, depois você volta e ofereça a sua oferta, porque do contrário você está perdendo tempo. Está aqui uma coisa que é extremamente séria. O único pecado que vai nos tirar do prazer da Santa Ceia e da alegria da salvação neste contexto é justamente a falta de perdão àquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aqui vai um adentro: independente se a pessoa merece ou não merece o seu perdão, você tem que oferecer-lhe o perdão. Independente se ele é o acusador ou se ele não é, tem que ter o perdão. Jesus deu exemplo disso na cruz, quando ele pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam ali matando. E Estevão fez a mesma oração diante dos seus algozes, diante das pessoas que estavam tentando lhe matar e que ele mataram, pedindo perdão daquelas pessoas. Então a Bíblia, ela menciona aqui que eu posso praticar esses rituais e contudo não receber este perdão ou esta salvação. Tudo bem, pastor, você apresentou como entende a Igreja Católica a salvação por meio dos sacramentos, mas qual que é a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu poderia dizer para você que a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia da salvação seria mais ou menos o seguinte: para nós, a salvação, ela é o ato de redimir o ser humano de seu estado atual para o estado original, mediante o processo de justificação, santificação e glorificação. O que isto quer dizer? A salvação é o fato de Deus, ele restaurar a imagem que foi perdida em mim. Lembre-se, quando Deus criou o ser humano, Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Contudo, o pecado destruiu a imagem de Deus em nossa vida. Quando eu conheço a Deus, começa um processo de restauração desta imagem. E este processo, nós entendemos que ele vai se dar por meio da justificação, santificação e glorificação. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender a semana que vem. Semana que vem eu vou continuar este tema, apresentando para você o que é justificação, santificação e glorificação. Quando você entende esses três temas, ou essas três ideias, você entende o que é voltar ao processo original. Deus nada mais está fazendo em nossa vida do que tentar restaurar uma imagem que foi perdida. Mas antes de nós terminarmos, eu gostaria ainda de apresentar ainda mais uma pergunta. Pastor, tratando-se de salvação, o ser humano foi ou ele será salvo em Jesus? Como se dá este processo? Será que o ser humano foi salvo? Será que o ser humano está sendo salvo? Ou será que o ser humano será salvo em Jesus? Vou mostrar para você um texto, para que você possa então sair daqui hoje tendo essa certeza de como se dá este processo da salvação. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 1, 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo aqui diz de que Cristo Jesus já nos salvou. Isso quer dizer então de que a salvação ela é um processo que foi realizado no passado. Eu já fui salvo. Continue aí. Olha o que Paulo vai dizer agora em Coríntios. Certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo agora coloca a salvação. Ele disse que eu fui salvo. Agora ele diz que eu estou sendo salvo. E o próprio Paulo, não pense você de que ele estava com alguma crise ou dúvida. Olha o que ele diz em Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ou do dia da ira. Paulo agora coloca a salvação como estando no futuro, porque Paulo ele via a salvação como sendo um processo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Há uma ideia em algumas igrejas evangélicas de que uma vez salvo, salvo para sempre. Errado. O indivíduo pode ter sido salvo e depois se perder. O indivíduo pode experimentar a salvação e depois se perder, porque a salvação é um processo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu ainda serei salvo. Interessante, a salvação é um processo. Como então eu posso permanecer salvo? Tendo um relacionamento com Cristo Jesus. Não tem outra explicação. Você tem que se focalizar em ter um relacionamento com Cristo Jesus. Algumas pessoas têm um foco errado. Elas pensam que vão permanecer salvos obedecendo os mandamentos de Deus. Aí cai no legalismo. Obediência aos mandamentos não traz salvação. Do contrário, isso seria salvação pelas obras. A salvação ela se dá pelo meu relacionamento com Jesus, gente. É isso que eu tenho que me focalizar. Eu tenho que me relacionar com Jesus. E agora eu vou dar um adendo para você. A maior tentação que Satanás coloca na sua vida não é levar você a praticar um adultério, não é levar você a matar, roubar, a fumar, nada disso. A maior tentação que Satanás vai colocar na sua vida é fazer com que você não tenha um relacionamento significativo com Jesus. É fazer com que você pare de ler a Bíblia, é fazer com que você não tenha tempo para orar, é para fazer com que você não tenha tempo para vir à igreja, nem leia livros religiosos. O restante será uma consequência disso. Consegue entender? O foco da vida cristã está em me relacionar com Jesus, é ler a Bíblia todos os dias e orar. Não tem algo novo. Pastor, mas é só isso? É só isso, não tem outro jeito. É orando e lendo a Bíblia. Orando é você falando com Deus, lendo a Bíblia é Deus falando contigo. Pronto, está aí, não tem nada novo. É isto mesmo. Praticando isto, você mantém a sua salvação. Agora, se você passa um dia sem ler a Bíblia, você passa um dia sem orar, aí você vai ter dificuldade de permanecer salvo. Aí sim você vai ser uma presa fácil nas mãos de Satanás. Existem muitas pessoas que elas ficam só pensando: hoje eu não posso matar, hoje eu não posso matar, hoje eu não posso roubar, hoje eu não posso roubar, hoje eu não posso ouvir isso, hoje eu não posso fazer aquilo outro. Elas acabam caindo. O seu foco deve ser em se relacionar com Jesus, porque quanto mais você se relacionar com Jesus, mais fácil será vencer as tentações. Do contrário, você não vai conseguir. Última pergunta: qual é o papel da santificação, justificação e glorificação na salvação? Semana que vem. Aí eu termino com essa pergunta. Pastor, eu entendi de que a salvação é um processo, eu entendi que eu fui salvo, que eu estou sendo salvo e que eu serei salvo. Mas se eu perguntar para você, quantos de vocês se sentem salvos? Quantos de vocês levantariam as mãos? Eu me lembro que quando eu era criança, eu nunca gostava quando o pastor ou pregador fazia essa pergunta: quantos de vocês se sentem salvos? E eu me lembro que quando eu terminava a Santa Ceia, sempre o organizador, ou pastor, ou líder dizia assim: gente, quem morrer agora já está preparado para ir para o céu, porque você está salvo. E eu não me sentia salvo. Quantos de vocês se sentem salvos? Sabe o que é ruim? A gente está salvo, mas a gente não se sente salvo. Consegue entender o nosso dilema? Nós estamos salvos. Se você colocou sua vida nas mãos de Deus, você está salvo. Mas por que nós não nos sentimos salvos? É fácil. Primeiro, na temática bíblica,
quanto mais você se aproxima de Deus, mais indigno e mais imperfeito você se sente. Quanto melhor você se acha, isso se torna uma evidência que pior você está. Quando você olha para o irmão e fala assim: nossa, eu sou melhor do que aquele cara, mas eu não sou como fulano de tal. Está aí uma evidência que você está mais perdido do que tudo. Porque quando você se relaciona com Cristo Jesus, e quanto mais você se relaciona, mais imperfeições você vê no seu caráter, mais coisas você vê que você precisa mudar. E chega um momento que você fica tão desesperado, que você fala como Paulo: miserável homem que sou, quem vai me livrar do peso dessa morte? Paulo era um indivíduo que se sentia salvo, e nós lemos as 3 citações que ele falou, mas em determinado momento ele falou assim: nossa, miserável homem que sou, estou condenado. Esse sentimento, embora ele pareça antagônico, são sentimentos cristãos, e são sentimentos saudáveis. Deus, ele quer que você sinta dentro de você o desejo de melhorar a cada dia, e de que ainda falta alguma coisa. Mas o fato de faltar alguma coisa não quer dizer de que você não esteja salvo. A salvação, ela não se dá mais por entendimento emocional, ela se dá por entendimento racional. Consegue me entender? Você não precisa se sentir salvo para saber que você está salvo. Você só precisa saber que você está salvo. E se você tem dúvida do que eu estou lhe falando, eu já estou deixando claro para você: você está salvo em Cristo Jesus. A salvação nem sempre será sentida, mas você não precisa sentir, você só precisa saber. A vida cristã, nem tudo você vai sentir, você só precisa saber. Você não precisa sentir que Deus está ao seu lado, só precisa saber que Ele está do seu lado. Há momentos que você não vai sentir o Espírito Santo do seu lado, mas Ele está do teu lado. Há momentos que você não vai sentir o anjo da guarda do teu lado, mas Ele está do teu lado. É por isso que Paulo, em Romanos 12:1, ele pede para eu oferecer a Deus um culto racional e não um culto sentimental. Porque a religião é algo que eu vivo mais, não puramente, mas mais racional do que sentimental. Essas igrejas evangélicas, elas têm trabalhado tudo sentimentalismo. Você tem que sentir, levanta as mãos, você tem que sentir, você tem que chorar, você tem que rolar no chão. Nós não entendemos assim. Nós entendemos de que o nosso culto ele é muito mais racional do que sentimental. Eu não preciso sentir a salvação, eu só preciso saber que eu fui salvo. E aí entra a fé. A fé de que Cristo Jesus, Ele já pagou todos os meus pecados. Eu estou salvo não pelo que eu faço, mas eu estou salvo por aquilo que Cristo Jesus fez. Pergunta que eu faço para você: você crê nisso? Você crê de que Cristo Jesus, Ele já perdoou os seus pecados? Você crê de que Cristo Jesus é o seu Salvador? E que Ele já assumiu toda a responsabilidade pelo pecado? Você crê nisso? Então você tem a salvação. Que a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus Ele te ilumine, que a cada dia você possa ter esta convicção: fui salvo em Jesus, estou sendo salvo em Jesus, e em pouco tempo Deus irá concluir esta obra da salvação. Que Deus lhe abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te dê uma ótima noite. Amém. Amém. Uma boa resposta que você pode dar agora é cantar o cântico 534, 5, 3, 4, salvo em Jesus. Cantemos em pé. Salvo em Jesus, meu Mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer, que gozo, enche meu coração. Salvo em Jesus, meu Mestre, tenho
Cristo é minha vida, fonte Ele é de amor. Tira de mim as mágoas, todo o pesar e a dor. E se eu sofrer a prova, muito fácil me será. E se verter o pranto, logo Ele julgará. Salvo em Jesus, meu Mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Hei de passar a noite sem mais sentir tremor. Breve virá o dia de perenal fulgor. Oh, que prazer supremo ver a Jesus no lar, e na mansão de glória, com Ele então reinar. Salvo em Jesus, meu Mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Oremos. Querido Pai, obrigado, bom Deus, porque através de Cristo Jesus nós temos a certeza da salvação. Ó Pai, o desejo que temos nesta noite é que o Senhor não permita que ninguém, ao sair desta igreja, sinta ainda o peso da condenação. Ó Pai, que cada adorador, ao sair deste lugar, ele possa sair daqui tendo a certeza de que já recebeu de Ti a salvação e de que o Senhor continua a salvar a vida dele. Ó Pai, nos ajude a vivermos como pessoas salvas, como pessoas que têm ideais puros e uma vida diferente. Nos ajude a cada dia nos apaixonarmos por Jesus e termos um relacionamento mais significativo, para que assim este amor que temos por Ele possa nos constranger a viver uma vida correta. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção. Pedimos por Jesus. Amém.